No vídeo de hoje a gente vai ver Paris é uma Festa. Oi gente, eu sou a Kellen e no vídeo de hoje a gente vai ver mais um clássico aqui no canal. E é de Ernest Hemingway, Paris é uma Festa. Eu li ele no Clube do Raul no mês de setembro. Eu tenho muitas coisas legais para falar para vocês sobre ele. Antes da gente começar, quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Então compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês conhecem, que curtem a literatura clássica, tá bom, gente? Na descrição do vídeo eu vou deixar os links de compra desse livro, caso você queira adquirir. A edição dele é muito boa, eu vou mostrar pra vocês. Também os outros links das outras redes sociais, tá? Comprando com o meu link da Amazon, você contribui pro meu trabalho, tá? Tem também na descrição os links das redes sociais, como eu tava falando, do Instagram, do Twitter, do blog, que eu posto semanalmente resenhas lá. Então fiquem à vontade para visitar, comentar. Comente também no vídeo se você gostou do vídeo, se você tem interesse em ler este livro ou algo a mais da obra do Hemingway, tá? Temos muitas coisas interessantes para falar. Então vamos começar. Este livro é um livro muito diferente dos outros clássicos que eu trouxe aqui no canal. Ele é um livro de memórias. Então ele conta basicamente como foi a vida de Hemingway em Paris em 1920, conta como era o casamento dele com a primeira esposa dele, a Hadley. Se você pegar a biografia do escritor, você vai ver que ele se casou 4 vezes, ele teve vários filhos, e com a última esposa ele não teve nenhum filho. E assim, com a Hadley ele teve o Bume, se não me engano, aqui eu vou mostrar a fotinho deles. Aqui tem uma área cheia de fotos, bem na metade do livro. Como é um livro de memórias, né, eu acho que ele quis mostrar ele, a Hadley, que é a primeira esposa dele. Essa aqui, ela aparece demais no livro, a Gertrude Stein. Ela é um grande nome dentro da literatura, né? E assim, aqui Bumby é o nome do primeiro filho dele com a Hadley. Então assim, a gente tem muitas coisas legais dentro desse livro, mas o principal mesmo que a gente consegue identificar é a interação dele com outros escritores, outros pintores também, artistas daquela época que se refugiaram em Paris e lá eles começaram a produzir as obras deles, seja pinturas, seja outras questões. Além disso, essa geração que meio que sitiou em Paris é conhecida como a geração perdida, que é a geração de pessoas que se formaram, que cresceram logo quando encerrou a Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, vieram, as pessoas que participaram voltaram, né, para suas casas ou mudaram de países, as pessoas que participaram da guerra, mas, assim, tinha aquele sentimento de vazio, que era uma geração perdida, porque eles não tinham uma profissão, o que eles sabiam era empunhar armas. Então muito do artista mesmo foi perdido, muito daquele sentimento de crescer e evoluir foi perdido. Então ele é dito como uma geração perdida por causa disso. Foram poucos os artistas sobreviventes naquele período. A gente também vai conhecer toda a escrita do Hemingway. E o processo de escrita ele escrevia todos os dias. E ele começou a carreira dele como jornalista. Depois que ele saiu da Primeira Guerra Mundial, porque sim, ele participou da Primeira Guerra Mundial e ele sofreu num ataque que rolou lá, ele ajudou a tentar salvar um soldado, ele foi condecorado por isso, mas ele levou muitos estilhaços no corpo das bombas que estavam explodindo ao redor e isso mandou ele para casa. Então ele participou sim ativamente da Primeira Guerra e depois ele começou a se dedicar ao jornalismo. Então ele ia para vários lugares de zonas de guerra e ficava fazendo matérias, ou em outros lugares e fazia mais matérias. Então ele era um correspondente e ele ganhava dinheiro com isso. Até que ele decidiu parar com o jornalismo e começar a escrever, que é exatamente o período que é retratado aqui, que é quando ele vivia em Paris. E por um bom tempo ele enganou a esposa dele, dizendo que ele escrevia artigos para os jornais, só que na verdade ele estava escrevendo contos para revistas alemãs, para outras revistas que pagavam mais do que as revistas mais próximas lá em Paris. Então, nesse período, ele começou a se dedicar a vida toda dele
a escrita. Então, de manhã era um período que ele sempre tirava para escrever. E quando ele tinha inspiração, ele ia para esses cafés, sabe? E sentava e escrevia. E lá nesses cafés ele encontrava com muitas pessoas e sentava e conversava e encontrava com outras estrelas em ascensões também. Então, assim, ele acabou fazendo muitas amizades. Uma coisa muito interessante que eu percebi é que o Hemingway, ele realmente praticava, né, como eu estou explicando, a escrita. Então, ele começou a aplicar uma coisa que eu trouxe aqui pro canal no livro do Stephen King, sobre a escrita. Quando você lê o livro, você entende que o Stephen King fala que você tem que cortar tudo o que está a mais da sua escrita. Inclusive, a gente tem que cortar principalmente adjetivos e advérbios. E isso era uma regra pro Hemingway. Então, Hemingway veio antes, então a gente já consegue ver onde King se inspirou. Então, ele fazia esse trabalho, ele escrevia tudo e depois ele vinha na avaliação dele, né, de releitura e de cortes, ele cortava muitos adjetivos e advérbios para que o texto ficasse com frases simples, de entendimento rápido, para que alcançasse as grandes massas. Então, assim, tinha muitos escritores da época que queriam escrever para pessoas de alta classe, pessoas eruditas. Hemingway não era um deles. Ele queria que a obra dele fosse acessível a todo mundo. Então, sim, a gente pode dizer que é um livro boêmio, tá, gente? E, assim, o Hemingway tinha um problema sério com bebida. Gente, ele bebia muito, e não era só ele. Todo mundo daquela época bebia demais, principalmente porque Paris tem esse clima mais frio, outono, inverno, né? É bem pesada, as temperaturas são muito baixas. Mesmo assim, a Hadley, eles viajavam para outros lugares. No livro também ele conta sobre os hobbies que eles tinham, desde corridas de cavalos, a corridas de ciclistas, a esquiar na neve e os acidentes que eles presenciaram também, de pessoas morrendo na neve, no esqui, porque esqui é um esporte perigoso. Então, assim, a gente vê muita coisa do dia a dia deles, do que eles faziam para passar o tempo, do que eles faziam para se divertir, e também das limitações econômicas dele, de onde ele vivia, por que ele vivia lá, porque ele não tinha um banheiro na própria casa, ele usava um banheiro comunitário do prédio. Os prédios, eles não eram muito adaptados a isso, sabe? Questão de encanamento, questão de energia elétrica, então, sim, essas coisas foram chegando depois, né? Porque quando acabou a guerra, as pessoas começaram a ter tempo para pensar em outras coisas. Então, as fábricas começaram a fabricar eletrodomésticos, coisas assim. Então, a vida e a estrutura começou a mudar e as pessoas começaram a ter outras necessidades, né, desse tipo, de bem de consumo e tudo mais. Mas isso é uma coisa da realidade daquela época que ele estava vivendo. Algo muito interessante também, que eu tenho que colocar, é que ele lia muitos clássicos. Gente, ele lia demais. O Hemingway, tudo que ele não conseguia comprar, ele pegava emprestado com a Sylvia numa biblioteca, que ela ajudou vários escritores e pintores, emprestando obras que foram traduzidas. E eles falam muito sobre isso também, sobre traduções, que alguns tradutores eram bons e outros eram horríveis. Eles não leem essa obra de tal tradutor. Ai, tal tradutor é maravilhoso. Eles falam sobre isso. Então é algo que a gente discute ainda hoje. Ah, tal edição é boa porque tem tal tradutor. Eles já falavam sobre isso naquela época. Como eu disse, ele leu muitos clássicos. Isso inclui russos, clássicos franceses, ingleses, geral mesmo. A sensação que você tem enquanto você está lendo o livro é que o Hemingway está fazendo uma conversa. Ele está conversando e te contando o que ele viveu. E a gente conhece muitas figuras importantes. A Gertrude Stein é uma delas, mas a gente tem outro que é muito importante também, que é o Scott Fitzgerald. Ele escreveu O Grande Gatsby. E aí a gente consegue mergulhar como era a vida dele com a esposa dele e com a filha que ele tinha. Então, assim, ele era muito assustadão, gente. Sério, vocês têm que ler esse livro, gente. E ele passou o Hemingway passou umas situações muito constrangedoras com o com o Scott. E é engraçado porque ele fala várias coisas que ele viveu com o Scott, que é uma amizade que ele manteve por muitos e muitos anos. Outro que aparece aqui frequentemente é o Ezra Pound. Ezra Pound é conhecido como um grande poeta,
principal representante do movimento modernista do século XX. Gente, ele é muito interessante ver a amizade dele com o Henry, porque eles realmente são amigos, tipo, muito. E tem uma hora que o Henry tenta ensinar boxe pra ele, e assim, e o Ezra tenta apresentar os outros amigos de escrita, de pintura pro Henry. E tem toda uma conversa aqui da Gertrude também, falando que o Henry tem que parar de comprar roupa, principalmente a esposa dele. Tem que parar de comprar roupa, porque roupa feminina é roupa muito cara. E tem que comprar quadros. Quadros de pintores iniciantes, porque eles vão bombar e não sei o quê. Então, assim, tem toda uma conjectura que eles usavam na época para que eles ganhassem dinheiro também, sabe? Além de todo um sistema de apoio para que jovens senhoras cheias de dinheiro faziam para ajudar poetas, ou desenganados, ou com pneumonia, ou com tuberculose. Tinha muito disso naquela época, né? E que muitos deles morreram por isso. Mas o mais interessante do livro todo é que a gente consegue ver o tanto que o Henry amava a primeira esposa dele. E a gente consegue ver que no finalzinho do livro ele faz uma grande reflexão sobre a vida dele e das últimas decisões que ele tomou. E o tanto que ele estava equivocado. Então, assim, tem uma reflexão muito madura da vida dele que ele viveu em Paris. Ele tem obras muito famosas, O Velho e o Mar, se não me engano, é uma das mais famosas dele, mas ele tem várias outras muito boas. Então, assim, isso aqui é um livro para você conhecer o escritor e conhecer como ele enxergava as pessoas, como ele lidava com as pessoas. Ele também não tinha só dias bons, ele tinha dias ruins também, que às vezes ele tratava mal um aqui e outro ali. Acontecia e ele retratou, sabe, como um humano normal, né? Então essa questão da Primeira Guerra, ela é muito forte, ela gera muitos impactos dentro da geração que ou tá saindo da guerra, né, como soldado, ou tá nascendo fora da guerra. A gente sabe, né, que entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, a distância de anos é muito pequena. Então por isso que os artistas chamam aquela geração de geração perdida. Então é isso, gente. Eu gostei muito. Eu vou mostrar a diagramação pra vocês. Eu marquei vários trechos aqui. Eu quero compartilhar eles com vocês lá no Instagram depois. A capa é um champanhe. Não poderia ser diferente. Paris, ela é retratada como uma cidade boêmia, que tem muito champanhe, regada a muita bebida alcoólica, né? E por isso que Paris é uma festa, né? Tem umas fotos aqui, que eu vou até mostrar pra vocês. Aqui, ó, o Scott. Esse aqui é o Scott e a família dele. Ele aqui é o escritor do Grande Gatsby. E aí ele conta alguns podres das famílias, sabe? Algumas coisas, algumas situações ruins, né, que ele presenciou. Mas logo no início ele tem um trecho que ele fala, tipo um prefácio, que ele lista nomes de várias pessoas que ele conheceu, que ele conviveu e que ele não irá citar neste livro. Por uma razão ou outra, ele escolheu assim, eles não iriam aparecer, né? Então, a escrita, a diagramação é muito boa, páginas amarelas, o espaçamento é muito bom. Gente, a leitura é extremamente fluida. Você lê o livro numa leveza absurda. O Hemingway sabe escrever muito bem, gente. Ele é um ótimo escritor, de verdade. Você fica conectado. Eu terminei de ler esse livro em poucos dias. Eu gostei muito, muito mesmo. Super indico, principalmente se você quer conhecer um retrato do que foi a vida dos escritores naquela época e da ascensão de vários escritores que, tipo, não eram ninguém e de repente publicaram algo que bombou, sabe? Por exemplo, o Grande Gatsby é falado aqui que no início ele teve uma tiragem muito pequena, a capa era horrorosa e tal. Tinha um motivo pra capa ser daquele jeito, mas não vendeu. E que ela começou a ficar famosa depois que foi vendido um roteiro pro teatro. E a partir daí, o livro começou a bombar. Então, assim, tem muitas fofocas de bastidores, sabe? É um livro muito bom. Eu super indico. Eu esperava algo bacana e me surpreendi. Então, eu dou o Selo Lotus. Gostei demais. E o vídeo é esse, gente. Espero que vocês tenham curtido. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm interesse em ler mais da obra desse escritor. Se vocês têm interesse em ler este livro. Ele é muito bonito. Ele é gostoso de pegar, gente.
Ele foi publicado pelo selo da Bertrand, essa edição, né? Muito bom. Tchau e até o próximo vídeo.